irmãos, gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre Isaías 42. Eu vou usar a versão NTLH. Se vocês puderem me ajudar, gente, eu agradeço. A gente vai ler do verso 1 ao verso 4. Vamos lá? Eu vou ler aqui. O Senhor Deus diz: aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Não gritará, não clamará, não fará discurso nas ruas, não esmagará um galho que está quebrado. Você pode repetir isso? 1, 2, 3. Ficou mais ou menos, mas na segunda vez sempre fica melhor. Vamos lá. Não. Nosso Deus é trino, então eu vou fazer a gentileza de pedir para vocês para a gente falar 3 vezes, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos lá, terceira vez para gravar, vai. O número de discípulos é 12. Vamos lá. Brincadeira, gente, não vamos não. Vamos lá, vamos parar na terceira. Amém. Eu vou ler o 4 também. O 4 diz o seguinte: não se cansará nem desanimará, mas continuará firme até que todos aceitem a minha vontade. Amém? Nós vemos o profeta Isaías falando de um profeta e profetizando que viria alguém. E esse alguém é o próprio Jesus Cristo. Mas esse profeta, o profeta Isaías, ele fala que esse profeta ele teria algumas características importantes. Ele teria algumas formas de agir diferente dos outros profetas que até então haviam vindo, né, no reino e através de Israel e para o povo de Israel. E o Senhor dá essa mensagem para Isaías dizendo, no começo, no primeiro verso, o Senhor Deus diz. E ele diz dessas características, e isso eu quero firmar nesse começo, algumas características que está no verso 1, pode manter no verso 1. Então Deus diz que esse profeta traz características nesse verso 1 que eu gostaria de firmar com vocês. Então ele diz o quê? Ele diz o meu servo. Então esse profeta ele era servo, ele era escravo, ele estava sujeito à vontade de Deus. Amém? Outra coisa que fala no verso 1 que esse profeta ele era fortalecido. Então ele não era alguém fraco por ter fraquezas apenas, mas ele era fortalecido em Deus, Deus o fortalecia. Amém? Boa. Ele era escolhido, o meu escolhido. Então esse profeta não era qualquer profeta, ele era o escolhido. E ele tem mais uma característica, ele dava alegria ao coração, e não era qualquer alegria, era muita, que dá muita ao meu coração. Esse profeta falando profeticamente de Jesus, Deus falando, ele vai dar muita alegria ao meu coração. E por último, ele terá o meu espírito. Então esse profeta, ele tinha o espírito do próprio Deus, porque ele era Deus. E Isaías, ele fala essas características, mas não para por aí. Ele fala o modo operante desse profeta. Ele mostra como esse profeta ele agiria. E aí já está no verso 2 e a gente vai ver. O verso 2 diz o seguinte, pode passar, por favor. Ele não gritará, ele não clamará
e não fará discursos nas ruas. Vamos contextualizar para os dias de hoje? Falando desse profeta, o que o profeta está dizendo? Ele não vai procurar holofotes. Ele não vai procurar estar nas ruas mais movimentadas. Ele não vai procurar estar nas redes sociais. Ele não estará buscando likes. Ele estará nas ruas sem fazer alarde nenhum. Amém? Essa é uma das características. E a gente continua no verso 3, mais algumas características, e essas são muito importantes. Não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que está fraca. Com toda a dedicação, obrigado, cara. Com toda a dedicação, ele anunciará a minha vontade. O que o profeta está dizendo aqui? E para a gente continuar, eu paro um pouquinho aqui e eu quero contar uma história da minha vida. Vocês me permitem? Eu acho que só a Dani. Dani, eu vou contar para você a história da minha vida. Você senta aqui, vamos conversar. Gente, vocês permitem eu contar uma história da minha infância? Eu gosto de contar história, então vou contar essa história que é muito legal. Para a gente entender o verso 3, pode deixar o verso 3 aí. Esse verso ele fala uma característica muito importante desse profeta. Ele fala que o galho que está quebrado, ele não esmagará. Amém? Vamos entender isso um pouquinho mais? Segura a história da minha vida. Vamos para o mato. Vamos para o interior. Eu nunca vivi no interior. Mas eu já vivi em lugares onde tinha brejo, rio. E isso, há tempos atrás, eu e minha prima, a gente brincava. Às vezes atravessava o brejo. Era perto da casa dela. E tinha muito mato em volta. E não tinha um espaço para passar. E às vezes a gente pisava em cima do... Vem comigo, vamos lá. Em cima do mato. E a gente pisava em cima daquele mato. E de repente você pisa em cima daquele mato. Você pisa em cima daquele mato. Você pisa em cima daquele mato. De repente você olha para trás. O mato está em pé. O mato ele volta para a forma original. O que esse verso ele está dizendo aqui? Que ele não vai esmagar um galho que está quebrado. Quando eu pisava naquele mato, se eu fizesse com força, aquele mato ele ficaria no lugar. Mas porque eu só pisei e voltei, ele voltava para o seu lugar. O que o profeta ele está querendo dizer aqui é que Jesus, como esse profeta, ele não veio para esmagar ou para humilhar ninguém, mas ele veio exatamente para o quebrado. Ele veio exatamente para aquele que a luz está fraca. Ele não veio apagar a luz daquele que está fraco. Amém? E agora eu volto para a história da minha infância. Eu não sou muito bom com trabalhos manuais. Mais alguém aí? E isso eu herdei do meu pai, porque meu pai também não é muito bom. Mas ele é esforçado. E eu também. Teve um último caso que a gente tentou, na verdade ele tentou consertar o chuveiro e a luz. E eu estava lá. E isso não é da minha infância, tá? É agora. Semana passada, mãe? Acho que semana passada. Estava de férias, cheguei, ele estava consertando o chuveiro, estava consertando as coisas em casa. E eu, irmãos, com 14 anos eu fiz um curso de elétrica, quase por correspondência. Então eu tenho diploma, eu sou quase um eletricista. Por correspondência. Não entendo nada de elétrica. Entendi um pouquinho, teoria eu sei tudo. Mas só que as pessoas respeitam o diploma, e isso é muito bom. E eu cheguei lá assim, meu pai falando, olha, não está dando certo aqui, não está dando certo ali. E eu olhando, porque eu sou um eletricista, eu tenho um diploma. E eu olhei e falei o seguinte, pai, coloca esse fio naquele fio ali. Ele fala, Leandro, isso não pode. Eu falo, rapaz, você está falando com o eletricista. Está falando com o eletricista. Aí, de repente, dá um pipoco. Puf. Ele olha para mim assustado, eu olho para ele. E com aquela coisa e com aquela sensação de um homem que não pode deixar
a peteca cair, eu falei, tem coisa errada. Tem coisa errada, porque era para ter dado certo, então tem coisa errada aí. E eu fiquei pensando naquilo, cara, por que não deu certo? Por que não deu certo? Por que eu estou falando isso? Porque eu sou muito ruim de trabalhos manuais desde a infância. E meu pai também não é diferente, a gente é muito parecido nisso. E uma vez eu queria um carrinho de rolemã. E eu lembrei disso à tarde, porque a gente estava no almoço da célula. E eu lembrei que eu queria muito um carrinho de rolemã. E meu pai trabalhava em metalúrgica, ele traz as rolemãs para casa. Todo mundo sabe o que é rolemã? Beleza. Para construir o carrinho, isso eu devia ter uns 5 anos. Mas eu era ruim de trabalhos, eu era muito ruim de trabalhos manuais. E criança ainda não sabia nada. E dependia do meu pai, que era ruim de trabalhos manuais também. Então, de repente, aquela rolemã, eu ficava brincando e sonhando com aquele carrinho. E esse carrinho nunca aconteceu. Esse carrinho eu nunca construí ele. A minha alegria de brincar com aquela rolemã era jogar ela. Vai! Mas só que um dia eu enjoei daquilo. De ficar jogando aquela rolemã para lá, jogando aquela rolemã para cá, porque eu não tinha um carrinho. E eu abandonei aquela rolemã. Eu abandonei aquela rolemã e ela tomava chuva, ela tomava sol, ela tomava chuva e ela tomava sol. De repente ela começou a enferrujar. E ela já não rodava mais. E eu continuava jogando ela para cá, jogando ela para cá. Enjoei, sabe o que eu fiz? Joguei ela para a rua. Falei, vai, não presta mais. Coisa de 2, 3 dias depois, vem os vizinhos, uns meninos que eram mais velhos, e falando, Leandro, essa rolemã é sua? Eu falei, mas não presta não. Está quebrada, tá? Não presta mais. Aí o menino, olha, o nome dele, do outro vizinho, ele nem mora mais por aqui, era Dodô. O Dodô, ele colocou óleo na rolemã. E ela voltou a rodar. Toma ela de volta. Era o tempo que as pessoas eram honestas, né? E deu de volta aquela rolemã. E aquela rolemã, ela estava funcionando perfeitamente. E aí vem a nossa mensagem agora, que eu gostaria de compartilhar com vocês. E o título que eu dei para essa mensagem é que Deus não abre mão do quebrado. Deus não abre mão do quebrado. Por quê, irmãos? Porque aquela rolemã para mim já não prestava mais. Mas na mão daquele que sabia conduzir e arrumá-la, ela voltou a funcionar. O que eu quero dizer aqui nessa noite, que Deus nos trouxe aqui, porque Ele não despreza aquele que está quebrado. E talvez na sua vida você está falando exatamente isso. Eu não funciono mais, eu estou enferrujado, eu já não tenho mais a mesma movimentação no céu e no reino de Deus. Mas Deus nos traz aqui exatamente para fazer essa engrenagem rodar novamente. Porque nas mãos dele, ele sabe muito bem porque ele nos construiu, e é isso que o versículo do profeta Isaías, no livro do profeta Isaías, fala de Jesus. Ele vai dar um jeito no quebrado, ele não quer perder o quebrado. Amém? Você consegue acreditar nisso para a sua vida nesse momento? Deus, ele não abre mão de você, irmãos. E é exatamente isso que Mateus, e a gente vai ver Mateus 12, do 15 ao 21, ele vem em Jesus, mas já Jesus, ali aquela palavra que João fala, que era verbo, mas agora o verbo, ele está no meio de nós, agindo no meio de nós. E em Mateus ele vai falar exatamente, olha, sabe o que o profeta Isaías fez? Nós vemos acontecer na vida de Jesus. E a gente vai ler. Quando Jesus soube disso, foi embora dali e muita gente o seguiu. E ele curou todos os que estavam doentes. E mandou que não contasse nada a ninguém a respeito dele. E isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. E o que ele disse? Disse o seguinte: disse Deus, aqui está o meu servo que escolhi, aquele que amo e que me dá muita alegria ao meu coração. Eu porei nele o meu espírito, ele anunciará o meu julgamento a todos os povos.
Não discutirá e nem gritará e nem fará discursos nas ruas. Não esmagará o galho que está quebrado, nem apagará a luz que está fraca. Ele agirá assim, até que a causa da justiça seja vitoriosa. O que Mateus está dizendo aqui no Novo Testamento, o apóstolo, ele fala: eu vi as características que o profeta Isaías falou desse que seria o ungido, o chamado, o Filho de Deus. Eu vi nele, eu vi em Jesus. E olha, ele fazia exatamente isso. Ele curava as pessoas, mas ele falava: não fala nada disso para ninguém. Ele cuidava das pessoas, mas falava: não precisa de alarde. Ele olhava para o perdido, ele andava com a prostituta, ele andava com o publicano, ele andava com todos esses, que para aquela sociedade era um bando de quebrado, era um bando de gente imperfeita. E eu queria conversar com vocês sobre um quebrado que Jesus foi atrás. Você pode abrir comigo a sua Bíblia em Marcos. Nós vamos ler Marcos 5, do 1 ao 20, é importante que a gente leia. Diz o seguinte: e Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerazá, do lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas pessoas já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus, eu peço que não me castigue. E ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau saia desse homem. Jesus perguntou: como é que você se chama? E ele respondeu: o meu nome é Multidão, porque somos muitos. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que num morro perto dali havia muitos porcos comendo. E os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. E ele deixou, e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes eram quase 2.000. Se atiraram no morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Segura aí um pouquinho. O que aconteceu com os porcos? Vem comigo de novo. O que aconteceu com os porcos? Na terceira fica melhor. O que aconteceu com os porcos? Guarda isso. Vamos continuar. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo que lhes contaram, lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então, começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse daquela terra deles. Segundo ponto, o que os homens pediram? Guarda isso. Pode continuar. E quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor.
Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. 20. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Essa história é uma história muito conhecida, amém? É a história do Gadareno, do endemoniado Gadareno. Jesus ele atravessa o mar para encontrar um homem que estava quebrado, um homem que estava totalmente perdido. E a palavra vai dizer que aquele homem, ele tinha espíritos maus dominando a vida dele. E quando Jesus ele pergunta nesse texto, fala: qual é o espírito? Ele fala: nós somos multidão porque somos muitos. E isso faz lembrar uma outra passagem quando Jesus ele diz que quando a casa está vazia, aquele espírito ele vaga e traz mais sede. Então provavelmente isso aconteceu muitas vezes com aquele homem até chegar ao ponto que havia uma multidão dentro dele. Aquele homem já não tinha domínio de nada, aquele homem não tinha mais uma identidade, ele não era conhecido pelo nome, ele não era conhecido pela sua família, ele não era conhecido pelo seu sobrenome, pelas suas posses, nada, ele era conhecido como apenas um endemoniado. Alguém que para aquela cidade era um problema. Tanto que nesse texto que nós lemos, nós vamos ver que eles tentaram resolver o problema daquela cidade, que era aquele homem. Vamos prendê-lo. Nós não temos controle com esse homem, então nós vamos prendê-lo. E olha, vamos colocar correntes mais fortes. Talvez se fosse nos dias de hoje, e a gente contextualizando, seria um problema de uma cidade. Esse homem seria um problema de uma cidade e os políticos chegariam e falariam: eu sei como resolver esse problema, votem em mim, porque eu vou prender o Gadareno. Eu vou prender o Gadareno. Eu vou resolver o problema da cidade e a cidade vai estar resolvida. E pode ser que naquela província muitos tentaram resolver aquele problema como eles conheciam, falando: deixa ele nos cemitérios. E gente, aquele homem vivendo no cemitério, será que ele se alimentava do quê? Ele chegou ao máximo da degradação humana. Ele era um zumbi. Ele era um homem que já não tinha vontade, ele era um homem que vivia se cortando, se machucando. Ele era alguém muito e muito, muito quebrado. Era alguém que não tinha conserto para aquela sociedade. Era alguém que não tinha jeito para aquela sociedade. Era alguém que não tinha endereço. Mas Jesus foi até lá, amém? O que Jesus viu naquele homem, ninguém mais viu. O que Jesus viu naquele homem, ninguém mais viu. E quando Jesus ele chega na cidade, os espíritos que dominavam aquele homem chegam: Jesus, você está vindo antes da hora. Jesus, você está vindo antes da hora, não nos perturbe. E Jesus dava uma ordem: sai desse homem. Sai desse homem. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Eu vejo que Jesus não se assustou com aquela situação, que muitos se assustaram. E talvez você olhe para a situação da sua vida, eu olho para a situação da minha vida, e às vezes a gente olha assim e fala: o que eu faço? Eu cheguei no fundo, já não tem mais como sair. Eu já errei demais, eu fui longe demais. Eu cheguei ao ponto que eu não consigo mais voltar. Era a situação desse homem. Mas lembra que o profeta Isaías profetizou de Jesus: a cana é quebrada, o galho quebrado ele não pisará. A luz que estava bem fraquinha, ele não vai assoprar. Ele foi lá, pegou aquele homem, deu uma identidade para ele. E quando os homens daquela cidade viram, ele estava lúcido.
sentado com Jesus, ouvindo com Jesus, andando com os discípulos. E isso eu aprendo, não tem causa perdida para Jesus, irmãos. E talvez na sua casa, na sua família, talvez você mesmo, você tenha olhado e falado: Senhor, não tem mais jeito. Querido, a igreja é o lugar que tem jeito. A igreja é exatamente esse lugar onde tudo pode ter dado errado, mas aqui é o lugar de se encontrar com Jesus e que tudo vai ter jeito. Amém? Mas sabe o que eu imagino também? Era uma região que criava porcos. Amém? Os judeus não comem carne de porco e os tradicionais até hoje não comem. Por quê? Porque consideram imundo, porque está lá no Velho Testamento falando que a carne de porco é uma carne que não deveria ser consumida pelo povo judeu. E era uma região judeia, mas que viviam várias pessoas ali. Então viviam romanos, viviam outras pessoas de outras províncias, tudo naquela terra. E eu imagino os discípulos como judeus, como o próprio Pedro era um judeu, falando: Jesus, aquela cidade não. Aquela cidade tem criação de porcos. Aquela cidade, eles fazem coisas erradas, Senhor. Nós não podemos ir até lá. Querido, foi nesse lugar que Jesus foi. Mas sabe o que eu acho mais interessante? E eu não vou falar muito não, irmãos, porque nós vamos orar. Mas sabe o que eu acho bem interessante nessa palavra? Os espíritos começam a negociar com Jesus. E eles falam o seguinte: Jesus, tudo bem. O gadareno que ninguém queria, o Senhor quer ir à sua casa. E eu abro mão, porque o Senhor é o mais valente. Essa casa é do Senhor, mas, Senhor, eu posso ir para os porcos que estão nessa cidade? E Jesus falou: tá bom, você pode. Mas vamos pensar se esse negócio valeu a pena? O que aconteceu com os porcos? Pensa o seguinte, irmãos. Eu falo o seguinte: olha, eu abro mão dessa casa, mas eu vou para outra casa, e a outra casa eu vou demolir. Vai valer a pena eu morar lá? Não existe mais aquela casa. Não existe mais os porcos. Então, não parece estranho isso? Os demônios, eles chegam e falam assim: deixa a gente ir para os porcos. Mas a primeira atitude que eles fazem é jogar os porcos na água. Sabe o que acontece com aquela cidade? Com todo aquele movimento? As pessoas ficam sabendo que o gadareno, ele está curado e lúcido, e que os porcos, eles morreram. Que os porcos, eles se afogaram. E disseram para Jesus: Jesus, nós não te queremos aqui. Nós não te queremos na cidade. Então a intenção dos demônios não eram os porcos. A intenção dos demônios era manter Jesus longe da cidade. Querido, e vamos pegar a metáfora dos porcos? Quantas porcarias tem afastado Jesus da nossa cidade, que é o nosso coração? Quantos porcos têm se tornado mais importantes na nossa vida? O que os demônios queriam não eram os porcos, mas eram exatamente afastar Jesus e a salvação daquela cidade. Porque eles sabiam que os porcos para aquela cidade tinham valor. Eles sabiam que os porcos para aquela cidade trariam um grande rebuliço, uma grande bagunça. E às vezes é isso que Jesus faz na nossa vida. Às vezes as coisas parecem uma grande bagunça. Mas é exatamente isso que Jesus faz para colocar as coisas no lugar.
Você já fez aquela faxina, mas aquela faxina que parece que quando você começa a casa fica mais bagunçada do que antes? É mais ou menos isso. Abre-se caixas, abre-se guarda-roupas, tiram LPs, olha, tem um do Roberto Carlos lá. Tiram os LPs, jogam-se as coisas velhas embora, mas antes fica toda aquela bagunça. Mas Jesus amava aquela cidade. Jesus, ele tinha um propósito para aquela cidade. E naquela conversa com o gadareno, e o coração dele queimando por Jesus, falando: Jesus, deixa eu ir com o Senhor. O Senhor me quis quando ninguém mais me quis. O Senhor me curou quando ninguém mais me curou. O Senhor me libertou quando ninguém mais me libertava nessa cidade. Posso ir com o Senhor? Jesus fala para ele: não. Eu preciso de você na cidade. Porque eles não me quiseram presentes nessa cidade, mas eu vou deixar você aqui. E você vai começar a falar do meu amor. Você vai começar a ser testemunha de tudo que você viu e de tudo que você viveu. Amém? Você pode ficar de pé? Nós estamos terminando. O que Jesus fez com aquele homem, irmãos? Ele transformou aquele homem exatamente num mensageiro de boas novas. E às vezes a gente peca e erra querendo ser advogado de Jesus. E a gente não foi chamado para isso. Ele é o nosso advogado. O Senhor nos chamou para ser testemunhas e falar aquilo que Deus ele fez na nossa vida. E eu não tenho dúvida que você tem uma história linda de redenção com o Senhor. Que quando você chegou na presença de Deus, quando você chegou na presença do Senhor, quando você foi e teve um momento especial de encontro com Jesus, você falou: Senhor, eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou, agora. Mas talvez nesse meio tempo, você se perdeu. Você olhou e falou: Senhor, eu não sou mais o que eu era, mas eu também não sou o que eu deveria ser. E a mensagem do Senhor nessa noite é que a cana quebrada, que o galho quebrado, ele não vai abrir mão. Mas o que nós precisamos entender, irmãos, o que tem afastado Jesus da cidade? Quais são as nossas porcarias? Quais são os nossos porcos que têm valor, mas que perto de Jesus perde todo o valor? Qual é a nossa escolha nessa noite como uma igreja madura no Senhor? Irmãos, quando eu falo que Jesus fará uma grande bagunça para arrumar as coisas, é que às vezes nós temos coisas importantes e que tomam o lugar dele no nosso coração. Às vezes é o nosso relacionamento, às vezes é o nosso trabalho, e tudo isso são coisas boas, mas se elas estão no lugar de Jesus, não vale. Paulo tinha muito conhecimento, ele foi criado aos pés de Gamaliel, um grande da lei em Israel. Mas quando ele vê todo o conhecimento que ele tinha adquirido perto da mensagem da cruz, perto de Cristo Jesus ressurreto, ele fala: isso para mim é esterco. E irmãos, não pega o esterco como coisa tão ruim também. Mas o que ele fala assim: isso só serve para adubar algo. Só serve como adubo. Porque a mensagem da cruz, ela sempre será e é poderosa e suficiente na nossa vida.
O que nós fazemos aqui domingo após domingo, culto após culto, é buscar o encontro com o Senhor. É dizer: Senhor, eu estou aqui, mas eu não sou perfeito não. Senhor, eu estou aqui e eu não sou o mais correto não. Mas eu não quero ficar nessa situação. Eu quero abrir mão de tudo aquilo que não deixa o Senhor acessar os lugares que o Senhor quer acessar, os lugares onde o Senhor quer viver, a aliança que o Senhor quer fazer comigo. Irmãos, e essa palavra é para você e é para mim. E eu quero orar com vocês. E eu quero fazer essa oração com vocês. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Oh, Santo Deus, te louvamos, Espírito Santo. Nós sabemos que a Tua presença está aqui, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o dono dessa casa, Jesus. Nós sabemos que o Senhor tem autoridade nessa casa, Jesus. E nós pedimos que o nosso coração seja tocado, Pai, pela Tua presença nessa noite. Nós pedimos cura nessa noite, Deus. Nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós nos arrependemos das nossas falhas, Senhor. Mas pedimos: Jesus, nos ajuda. Oh, Senhor. O profeta Jeremias, ele teve, Senhor, uma visão, e o Senhor falava para ele: desce na casa do oleiro. E o profeta, ele começa a ver o vaso se formando, e aquele vaso ele quebra. E de repente, daquele vaso quebrado, o oleiro ele começa a fazer um vaso novo. Espírito Santo, faz isso com a gente nessa noite. Espírito Santo, faz isso com a gente nessa noite. Desse vaso quebrado, desse vaso sem valor, começa, Espírito Santo, Pai querido, derramar o Teu azeite nesse lugar. Começa a derramar a Tua cura nesse lugar. Senhor, nós acessamos as nossas mentes, as nossas emoções, Senhor, nessa noite. Nós declaramos, Senhor, Pai querido, Pai amado, o Teu poder, Pai. Nós declaramos, Pai querido, Pai amado, a Tua unção sobre esse lugar. Nós declaramos a Tua vida nesse lugar. Nós declaramos: haja luz nesse lugar. Nós declaramos, Pai querido, que essa luz ela volta a acender. Oh, Senhor. Oh, Senhor, Pai querido, Pai amado, Senhor, o Senhor me faz lembrar, Senhor, que quando o Senhor dá ordem a Moisés, Senhor, quando o Senhor dá ordem a Davi, dizendo que, Senhor, a Tua casa, a luz, ela precisa ser constante, os castiçais precisam estar acesos. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós declaramos, Senhor, que hoje nós somos a Tua casa. Então acende a luz dentro de nós, acende a vida dentro de nós. Senhor, nós declaramos agora que nenhum poder das trevas, nenhum demônio, nenhum espírito, Pai querido, tem poder, Pai. Nós declaramos que o Senhor tem todo o poder, e essa noite o Senhor nos chama, Pai querido, como quebrados, mas não para ficarmos na mesma situação, mas sim, Senhor, Pai querido, para tomarmos passos de fé e dizermos: a Tua cura é para mim, a Tua esperança é para mim, a Tua palavra é para mim, a Tua verdade é para mim, a Tua vida é para mim. Eu tomo posse da Tua promessa, eu tomo posse da Tua vida, eu tomo posse, Pai querido, Pai amado, do Teu amor. O Senhor não é só um profeta, o Senhor é o Filho de Deus. E Pai, não há amor como o Teu, não há cuidado como o Teu. Nós declaramos, Pai querido, que nós não somos desse lugar. Nós estamos, Pai querido, por um tempo aqui, mas o nosso lugar é o céu. O nosso lugar é a Tua presença, Jesus. O nosso lugar é o Teu reino, Jesus. Nada mais nos satisfaz aqui, Jesus. Senhor, nós olhamos tantas coisas e fazemos tantos planos, mas, Senhor, isso é nada. Isso é nada perto do Teu sangue, o Teu sangue sendo derramado. Ah, Deus, os Teus discípulos disseram, Pai,
e ficaram felizes porque os demônios os submetiam, Deus. E o Senhor, vocês ficam felizes por isso, filhos. Eu vi Satanás caindo como uma lança do céu, mas não fiquem felizes por isso. Antes fiquem felizes. Antes fiquem felizes porque o seu nome está escrito no livro da vida. A salvação para você, querido. A salvação para a tua família, querido. A oração de um justo pode muito seu efeito. Ode calabaxo de canta lalabaxe, halamassuri achadaka, renema suriana sorra lamash, e caiu na cana massuriache, e cobaxou goiás, eresuri achaio ama, que massuri ache de cantaralas, halamache caia na massu. Senhor, ativa a tua fé nessa noite. Senhor, ativa o teu ministério nessa noite. O Senhor diz, é para acontecer sim. Você disse, você me abandonou. O Senhor nunca te abandonou. O Senhor sempre esteve com você. O Senhor sempre esteve do seu lado. E por mais difícil que pareça, e por mais difícil que pareça, que eu sei que é, irmão, Ele nunca deixou de te amar. O amor dele é pra você, é pra mim, é pra nós. A presença dele é pra mim, é pra nós. E nós declaramos, Senhor, nós queremos acessar essa presença. Nós queremos acessar esse lugar que um dia foi perdido. Nós queremos ir além, Senhor. E te chamamos, Espírito, vem sobre nós.